Olá, meus queridos amigos, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. E desta feita eu gostaria de fazer uma meditação na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6 e versículo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 13. Que assim está escrito: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Muito bem, então surge aí uma pergunta, né? Alguns críticos da fé cristã, que não são poucos, perguntam o seguinte: ora, se Deus vai destruir tanto o corpo quanto o estômago, que corpo é esse que será ressuscitado? Que corpo é esse que nós teremos, que não vai ter estômago, porque Deus vai destruir? Bom, muito bem, isso são argumentos que são usados muitas vezes para tentar confundir a fé cristã, tentar confundir o crente em Jesus Cristo, aquele que crê nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus e nas próprias palavras apostólicas, não é? Sabemos que o corpo, que é esse invólucro que nós temos de carne, ele vai para o túmulo. Isso a Bíblia ela deixa claramente quando diz, né, o Senhor a Adão: tu viestes do pó e ao pó tu tornarás. Então, obviamente, nosso corpo ele vai se deteriorar, ele vai virar pó, e nós seremos ou estaremos voltando novamente para a terra, já que o nome Adão significa aquele que é tirado da terra, né? Eu já tenho falado isso aqui em outro vídeo aí que eu gravei. Vem da palavra Adão, né? Que vem da Adamá, que é da terra, do barro, né? Então esse mesmo corpo ele vai ser devolvido ao pó, devolvido à terra, e ele será completamente destruído. Quando a Bíblia fala que Deus irá destruir tanto os alimentos para o estômago, como também Deus há de destruir o corpo, destruirá os alimentos, destruirá o corpo, né? Obviamente que destruindo o estômago é uma parte do corpo, e Deus também destruirá os alimentos. E isso está falando exatamente do processo da morte, porque com o processo da morte, o estômago, os rins, o baço, o fígado, o coração, pelo processo da morte, esses órgãos do corpo humano serão destruídos. A morte os ceifará, os destruirá. Então, quando fala que Deus vai destruir, não está querendo dizer que Deus ali ele vai executar algum tipo de ação, né, propriamente dita. Não, é um processo da morte que está sendo destacado aqui nesse texto para poder falar acerca da destruição desse corpo efêmero, desse corpo que é breve, desse corpo, dessa vida tão transitória que é a vida humana, a vida terrena. Muitos não chegam a viver nem sequer até a idade que eu tenho. Eu louvo a Deus por ter 57 anos, mas quantos hoje não partiram com pouquíssima idade? Com 10, 12, até menos. Quantas crianças hoje não nasceram e não morreram no nascimento, após nascerem? Então, isso a Bíblia está dizendo aqui, né? O corpo ele vai para o túmulo, e quando o crente em Cristo, aquele que crê na ressurreição do corpo, ele, quando for chamado por Deus com o toque da trombeta de Deus, trombeta na Bíblia, ela tem alguns significados. Ainda vamos fazer um vídeo sobre isso também. As trombetas e os toques da trombeta na Bíblia. Interessante esse vídeo, vai ser. Então, quando a trombeta da ressurreição e do arrebatamento for tocada, automaticamente aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E olha, o molde da nossa ressurreição e do nosso corpo ressuscitado está no próprio corpo do Senhor Jesus. Observe os relatos que a Bíblia tem
acerca do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. E o próprio Cristo, ele disse que Tomé deveria tocar nele, porque ele disse, olha, um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Então Cristo quis dizer o seguinte, com esta expressão carne e ossos: o corpo ressuscitado, ele possui uma materialidade. Uma materialidade. Então, podemos pensar sim, que teremos um corpo ressuscitado. Esse corpo Paulo chama de corpo de glória, ou corpo glorioso. Mas mesmo sendo um corpo glorioso, esse corpo glorioso, ele terá uma materialidade. Ele terá elementos que serão feridos pela retina dos nossos olhos. Em outras palavras, poderemos contemplar, poderemos ver, poderemos tocar, poderemos apalpar este corpo ressuscitado glorioso, que não estará mais sujeito à morte, não é? Que não estará mais sujeito à destruição, e nenhum dos órgãos do corpo estará mais sujeito à destruição, porque será um corpo de bênção, glorioso, não é? Paulo até inclusive diz que será um corpo incorruptível e imortal. Então fica aí esse esclarecimento, baseado aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 13, ok? Para que nós tenhamos aí mais uma noção de certos termos que aparecem, né? O que encasqueta, né? É um termo até diferente esse que eu estou usando, mas o que encasqueta a cabeça das pessoas é essa expressão que Deus destruirá tanto estes como aqueles. Ora, lembremos-nos que o corpo ressuscitado, que é pela primeira ordem, pelas primícias dos que dormem a de Jesus, lembremos que o corpo ressuscitado pode até mesmo ingerir alimentos. Isso significa que Jesus, que comeu entre os apóstolos, entre os discípulos, Jesus, com provas incontestáveis, diz a Bíblia lá em Atos capítulo 1, ele se apresentou aos discípulos e aos apóstolos com provas incontestáveis, tendo comido e bebido com eles, inclusive. Então mostra que a natureza do corpo ressuscitado, ela não depende de alimentos para poder manter-se, porque será incorruptível, glorioso e imortal. Mas isso não quer dizer também que o corpo glorioso, incorruptível e imortal não possa apropriar-se de alimentos, ok? Então fica aí essa pequena palavra, esse pequeno vídeo. Que Deus abençoe tua vida, a nossa vida, a minha vida. Não esqueça de dar o joinha, tá? Chegar aí, ó, tocar lá em cima do joinha dizendo que tu gostou do vídeo. Não esqueça de divulgar o nosso canal. Passe para grupos de WhatsApp. Ajude-me nessa grande campanha de fazer o nosso canal crescer. As 174 pessoas que estão aqui no canal foram pessoas que eu próprio convidei para estar aqui. Já pensou se cada um de vocês convidar 2, 3 pessoas, 174, daqui a pouco seremos 300 e pouco, 400, 500, e os 500 vão convidando, e assim vai se convidando mais pessoas e mais gente vai entrando para o canal, e o canal vai ficando cada vez mais abençoado, não é? Nesse canal aqui eu louvo a Deus que tem pessoas aqui que não são da religião cristã, mas estão aqui no canal. Há católicos aqui, há espíritas, há umbandistas e há cristãos também. A todos vocês o meu muito obrigado, o meu respeito, a fé de cada um de vocês. E eu louvo a Deus que mesmo muitos aqui, não sendo da fé cristã, gostam dos vídeos, dão até o like lá, o joinha. Então faça isso, divulgue, ore e participe, ok? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.